O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor a seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito este que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Abrindo o nosso Evangelho de hoje, nós rogamos a fonte da vida que nos oriente no alcance da consciência una e de perfeita comunhão com o todo. Que as trevas da ignorância do império do ego sejam transmutadas pela luz do desabrochar do Cristo interno em nossas vidas. Ó Maria, Mãe Maria, consola os aflitos, restaura a fé nos corações desenganados, rompe os grilhões da dor com o bálsamo da necessária compreensão. Penetra com tua doçura nos corações dos governantes, pacifica os campos de batalha e atenua nosso sofrimento diante do necessário ajuste kármico. Nós saudamos a São Francisco de Assis e a corrente franciscana. Saudamos o caboclo Tupinambá, dirigente espiritual da CFA. Saudamos a Xangô, orixá regente da Casa Franciscana. Saudamos os mestres ascensionados da Grande Fraternidade Branca. Saudamos o Cristo e rogamos que nos envie seus mensageiros para o auxílio dos irmãos encarnados e desencarnados neste momento acompanham o nosso Evangelho. Pedimos por todos que aqui se fazem presentes em busca de alívio para suas dores e compreensão para seus intelectos. Pedimos pela paz no mundo, pela paz entre povos e nações, pela paz entre governantes e governados, pela paz em nossos lares, pela paz nos nossos bairros e que a paz se faça presente principalmente em nossos corações. Pedimos por todos aqueles que contribuem para a manutenção dos trabalhos da Casa de Francisco de Assis e por todos que colaboram com a creche Santa Clara. Pedimos pelos doentes da mente, da carne e do espírito, que encontrem sua cura em Cristo. Pedimos ainda pelas crianças da creche Santa Clara e pelos voluntários que trabalham na Casa Franciscana.
Pedimos, por fim, por todos os nomes neste momento mentalizados, por todos aqueles que assistem ao nosso Evangelho, que alcancem a graça pretendida. E assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino, a questão do sábado. Mateus capítulo 12, versículos de 1 a 8. Naquela ocasião, um sábado, passou Jesus pelas searas, e tendo fome, seus discípulos começaram a colher espigas e a comer. Vendo isto, os fariseus disseram-lhe: Teus discípulos estão fazendo o que não é lícito aos sábados. Mas ele disse-lhes: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, aqui está o que é maior que o templo. Mas se tivesseis sabido o que significa misericórdia quero e não um sacrifício, não teríeis condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Explicação de Carlos Torres Pastorino. Era permitido pela lei mosaica que o viandante, que atravessasse o campo cultivado e tivesse fome, pudesse colher de seus frutos para alimentar-se. Mas acontece que estávamos num sábado, e nesse dia era proibido ceifar, segundo Êxodo, capítulo 34, versículo 21. Ora, para o rigorismo exagerado dos fariseus, respigar e ceifar não se distinguiam. Traz Jesus à baila o exemplo de Davi e de seus companheiros quando fugiam da perseguição de Saul. E chegando a Nob, onde se achava o sumo sacerdote Aquimeleque, comeram os pães da proposição. Assim eram chamados os 12 pães que cada sábado eram colocados em 2 pilhas de 6 sobre uma mesa ou altar de ouro, e só dali eram retirados no sábado seguinte. Desses pães, após serem retirados da presença de Yahvé, somente os sacerdotes podiam comer. Com isso, Jesus demonstrava que a necessidade abolia o sábado. Mas outro exemplo é trazido. Os sacerdotes no templo não violam o sábado ao imolar as vítimas, fazer os sacrifícios, porque o sacrifício ordenado pela Torá é superior à observância sabática. Aparece então a afirmativa solene: aqui está algo que é maior que o templo. Repete então a frase de Oséias, já repetida, já anteriormente citada: a misericórdia é superior a um sacrifício. E termina com a assertiva: o Filho do Homem é o Senhor do sábado, porque só ele, Jesus, era o próprio Yahvé, que o havia instituído, como também todos os filhos dos homens são superiores e senhores de quaisquer ordenações, quando estas venham a prejudicar suas necessidades vitais, porque o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem feito por causa do sábado. A este é dada outra lição sublime, simbolizada na crença mais firme e arraigada naquela população, o sábado. Jesus ensina claramente que todo e qualquer preceito, por mais divino que seja tido, é dado em benefício do homem. Logo, o homem é superior aos preceitos, sejam eles quais forem, e podem resolver, quando em união com Deus, o que mais e o que melhor lhes convenha. Logicamente, está claro, quando a personalidade ainda domina, os preceitos lhes são dados para controlar os abusos. São os trilhos e os fios elétricos aos quais se prende o trem. Mas quando a individualidade assume o comando, o poder do espírito, não mais necessita disso. É o avião que tem para locomover-se a amplidão dos céus, só sendo obrigado a sujeitar-se às regras terrenas quando está em contato próximo com a terra, com a personalidade.
O exemplo do que fez Davi é típico, mas a frase do ensinamento esclarece melhor. O sábado, os preceitos religiosos foram feitos para ajudar o homem. Não absolutamente o homem foi feito por causa do sábado, dos preceitos. Então é certo. Aqui está uma coisa, um ensinamento, pois em grego aparece de outra forma, que é maior que o templo. Aqui está uma coisa que é maior que o templo, um ensinamento que é superior a todas as igrejas. O Filho do Homem, isto é, todo aquele que vive na individualidade, no poder do Cristo interno, mesmo que encarnado na terra, é Senhor do sábado. Quer dizer que quem tenha conseguido viver na consciência cósmica em perfeita união com Cristo interno, esse é Senhor de qualquer de seus atos, superior aos preceitos, por mais importantes que pareçam as pequenas personalidades temporárias e ignorantes dos mistérios profundos das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus. O nosso evangelho no dia de hoje, ele traz uma questão central, que é a divergência que havia entre os fariseus e Jesus. Em muitas passagens dos evangelhos, Jesus tem alguns embates com os fariseus, de forma que os fariseus eles tentam a todo momento mostrar para ele que ele fugia da regra definida pela religião hebraica. E nesse momento aconteceu esse embate. Quando Jesus entrou com os discípulos num trigal, e aí os discípulos estavam com fome, e Jesus ordenou que eles colhessem os trigos e se alimentassem. No entanto, os fariseus mostraram para ele que aquilo não era lícito fazer no dia de sábado, porque no dia de sábado deve se abster de trabalhar, e eles estavam colhendo espigas para se alimentar, e não poderiam fazer aquilo. Foi nesse momento em que Jesus mostrou para eles essa divergência entre o ensinamento dele e a prática ao pé da letra dos preceitos da religião hebraica, mostrando para eles uma passagem do profeta Oséias, onde o profeta Oséias diz que Deus falou: vocês têm que entender que o Senhor disse, misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. E essa é a frase central para mim nesse evangelho, porque nesse momento Jesus estava ensinando a eles que a misericórdia está acima de um sacrifício. Por quê? O que é o sacrifício? O sacrifício ele é uma manifestação exterior de um pagamento de uma obrigação ou do cumprimento de uma regra definida. E aí você está se sacrificando para cumprir aquela regra definida. No entanto, Deus quer, acima de um sacrifício, ele quer a misericórdia. Que é o quê? O que é a misericórdia, né? Essa misericórdia, ela é uma renovação interior, no sentido de ter um coração compassivo com o próximo, que ela se traduz externamente na forma de caridade. Porque você vai auxiliar o seu próximo por você entender que esse seu próximo e você estão dentro de um todo. E aí é essa consciência de um todo que gera amor mútuo. E não há necessidade de um sacrifício. Por quê? Porque você está se doando em prol do teu próximo. Então todo e qualquer sacrifício que evite que você se doe em relação ao teu próximo, ele não fará sentido, porque Deus é amor. Deus é a reunião de todos. Então no momento em que a gente está entre um sacrifício e a misericórdia, não tenhamos dúvida, a gente vai se agarrar à misericórdia. A gente vai fazer a nossa caridade, a gente vai auxiliar um irmão nosso que está necessitado. Então nesse momento Jesus mostra que acima do homem
não pode estar a lei da religião. A religião foi criada para o homem e não o contrário. Então, dessa forma, o homem não pode padecer para ter que cumprir rituais religiosos. Então, os preceitos e a ritualística não podem se sobrepor às necessidades básicas e à essência dos indivíduos. Essa é a lição que fica desse evangelho do dia de hoje, que mostra que Jesus, a questão central do ensinamento de Jesus é o amor, que a todos une e nos mostra que estamos envolvidos todos nesse todo universal que é Deus. Então espero que todos tenham aproveitado esse evangelho do dia de hoje, que todos estejam bem, se cuidando ainda desse período da pandemia, e que passemos logo esse tempo, que todos fiquem em comunhão com a nossa corrente franciscana, que dentro em breve esperamos estar todos juntos na nossa casa franciscana. Um forte abraço a todos. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja.